Saúdo a todos com a paz do Senhor, e hoje nós iremos estar estudando a lição 10. Então, não percam as próximas lições, uma porque nós já estamos terminando esse trimestre e nós cremos que a cada domingo o Senhor ele fala conosco, ele nos encoraja a continuar. Então, não vamos perder, vamos sempre estar buscando o aprendizado na palavra do Senhor. E a lição de hoje, que é a lição 10, ela traz aí por título Meu sonho se tornou realidade. E para iniciarmos a nossa lição, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele mais uma vez. Até porque nós temos que ser gratos a Deus a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. E agradecer a Ele pelo ar que nós respiramos, por abrir nossos olhos, por poder contemplar a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, contemplar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, Pai, sobre as nossas vidas, pelas Tuas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre os nossos amigos, sobre a nossa família. Pai, nós agradecemos a Ti pela noite que passamos, Pai querido, por esta manhã, a qual nós iremos aprender da Tua palavra, Pai. Nós agradecemos a Ti pela palavra que o Senhor nos deixou, para que através dela, Pai querido, nós possamos ser obedientes a Ti, que nós possamos, Pai querido, através da Tua palavra, seguir conforme os Teus ensinamentos, Pai. Pai, nós agradecemos a Ti pelo Teu imenso amor, Pai querido, sobre as nossas vidas. Senhor, que todo o nosso falar, que todo o nosso agir, que todo o nosso comportamento seja para glorificar o Teu santo e glorioso nome, Pai. Que sejamos, Pai querido, testemunhas de Ti, Pai querido, que sejamos bênçãos, Pai, na vida de outras pessoas, Pai. Que através das nossas atitudes, do nosso falar, possamos falar de Ti, Pai querido, e as outras pessoas, Pai, os nossos amigos, aqueles que não entregaram a vida a Ti, possam, Pai querido, através, Pai querido, das nossas vidas, conhecer a Ti verdadeiramente, Pai. Senhor, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu santo e glorioso nome, Pai. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Toda glória, toda honra, toda aleluia seja dado somente a Ti, Pai querido. Senhor, nos orienta, Pai querido, nesta manhã, através da Tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Pai querido. É o que Te pedimos e agradecemos para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E para iniciar, nós vamos ler o nosso versículo-chave de hoje, que está lá em Salmos, capítulo 89, o versículo 8, que diz: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como Tu. Em todas as coisas, Tu és fiel, ó Senhor. Glória a Deus. Esse versículo ele é grandioso, porque ele enaltece o nome do Senhor, ele engrandece o nosso Deus. E esse versículo chave de hoje, ele destaca que nós temos um Deus, sabe, um Pai Celestial, um Deus que é suficientemente poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete para nós, que Ele promete aos seus filhos. E nós vemos que não há circunstâncias negativas, não existe dificuldade, não existe problema que impeça Deus de cumprir o seu plano maravilhoso sobre as nossas vidas. Isso, né, é verídico, é uma verdade, e essa verdade ela é comprovada na palavra de Deus, que está lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, que diz, olha que coisa linda que ele diz, né? Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Então, olha que grandeza desse versículo. Então, não há fome, não há governo, não há problema, não há dificuldade que consiga aí atrapalhar, que consiga frustrar,
que consiga inibir, que impeça aí o agir de Deus. Então, toda a glória seja dada a Ele, toda a aleluia seja dada ao nosso Senhor, toda a honra seja dada ao nosso Deus. Deus, Ele é suficientemente poderoso para cumprir aquilo que Ele promete sobre as nossas vidas. E nós temos que agarrar esta verdade. Não deixar que o inimigo ele crie em nós dúvidas quanto a isso, quanto à grandeza do nosso Deus, quanto ao poder do nosso Deus. Deus, ele é fiel e ele é poderoso. Agora, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo 42, versículo 6 ao versículo 38. E nós vamos ler o versículo 6, que diz: Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Hoje, a lição, ela nos ensina, né, nós iremos aprender, nós iremos ver na palavra que Deus, ele fez exatamente o que ele tinha mostrado a José em sonho. Aqueles 2 sonhos, quando José ele estava lá em Canaã, com a sua família, com seus irmãos, que o primeiro sonho foi que ele teve que ali o feixe dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele, e outro sonho foi que o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. Isso só vem nos mostrar, fazer lembrar que o nosso Deus, ele realiza os sonhos que ele nos concede. Não importa quanto tempo passe, Deus ele sempre cumpre as suas promessas. E sabe por que Deus ele cumpre as suas promessas? Porque Deus, ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Então não há incertezas, não há sofrimento que venha inibir, que impeça o agir de Deus em nós. E o Espírito Santo é tão lindo porque ele nos faz lembrar que mesmo quando tudo parece desmoronar, que mesmo quando tudo parece aí que não há solução, o Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos sustenta e nos dá o direcionamento. Então Deus ele não nega auxílio, Deus ele não nega proteção aos seus filhos, né, a nós. Nós devemos apenas, né, e é preciso aí que sejamos obedientes e que sejamos fiéis a Ele. Amém? Então agora vamos para a nossa história, a qual que nós vimos que na lição passada, vimos que José, ele ali após ele ser nomeado governador do Egito, ele percorreu toda a terra do Egito, né? Ele ajuntou ali o mantimento que crescia nos campos para suprir a carência dos outros anos aí de fome que viriam. E quando se iniciou ali essa grande fome, esses períodos de grande fome no Egito, inclusive também na terra de Canaã, que estava ali o seu pai Jacó e seus irmãos, onde morava a família de José, certo? E Jacó, ele sabendo que no Egito havia comida, ele reuniu todos os seus filhos e mandou ali que seus filhos fossem até o Egito para poder comprar comida, trazer alimento para casa. Ele só apenas não deixou que Benjamim o acompanhasse ali, os seus irmãos, porque ele tinha medo que algo acontecesse com Benjamim, como aconteceu com José. Então, por isso que acabou ele pedindo só que os outros fossem. E chegando no Egito, os irmãos de José, eles se ajoelharam diante dele, como está escrito em Gênesis, capítulo 42, versículo 6, a parte B, que diz: quando os irmãos de José chegaram,
eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. E isso nos faz lembrar, sabe, lá do primeiro sonho de José, que José teve, que os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. Então, o sonho de José estava se realizando naquele momento. Os irmãos de José, eles se ajoelharam diante dele, sabe? E quando ali eles se levantaram, eles não reconheceram o irmão, não reconheceram José, pois quando os irmãos de José venderam-no, ele era um simples menino, era um menino do campo. E agora José, ele estava diferente. José, ele não era mais aquele simples menino de campo. Ele se tornou um homem com vestimentas finas e ainda ele falava egípcio. Enquanto ali os seus irmãos ainda conservavam ainda o jeito de pastores, de rebanho, pessoas simples, humildes em suas vestimentas. E José, ele havia se tornado um verdadeiro príncipe, então, diante deles. Então, nunca que seus irmãos iriam aí pensar que aquele governador diante deles ali era o seu irmão José, aquele que eles venderam. E naquele momento em que José, ele viu seus irmãos ali diante dele, ajoelhados no chão, os seus sonhos vieram à sua mente. Aquilo era real, estava ali acontecendo de verdade. Assim, deve ter sido muito emocionante para José. Mas mesmo assim, José, reconhecendo os seus irmãos, sabendo que eram os seus irmãos, José, ele se controlou, porque ele era um governador. E em Gênesis, capítulo 42, do versículo 7, a parte A, diz: logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E José, ele disse aos seus irmãos: vocês são espiões que vieram investigar o nosso país? E ao ouvir isso, os irmãos de José, eles ficaram desesperados e começaram a falar que eles eram honestos, que eles eram pessoas boas, que eles tinham família e que tinham um irmão mais novo. Então, quando José, ele ouviu falar do seu irmão mais novo, ele fez uma proposta a eles, que está lá em Gênesis, capítulo 42, o versículo 15 ao 17. Vamos ler para ver qual foi essa proposta? Vamos ler, versículo 15. Mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então, veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. Que situação difícil ali para os irmãos de José, não é mesmo? Bom, mas vamos aí ler o versículo 18 e versículo 20 para ver o que vai acontecer ali, o que aconteceu. No versículo 18. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que eu direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolha um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa, com cereais para seus parentes, que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram. Toda essa confusão levou os irmãos de José a pensarem que o que eles haviam feito no passado, nos erros que eles
ali haviam cometido. Então, eles entraram ali em acordo e optaram por prender, então por deixar Simeão. E aí José ele prendeu Simeão, que era o segundo filho de Jacó com a sua esposa Lia. E José ele pediu para que os seus empregados colocassem ali a comida nos sacos dos seus irmãos e devolvessem o dinheiro deles, sem que eles soubessem de nada. Só depois que os irmãos de José já estavam bem longe do palácio ali do rei, eles viram o dinheiro dentro do saco, que o dinheiro estava lá, e quando eles chegaram em casa, eles contaram ali tudo para o seu pai Jacó, como tudo havia acontecido, e o que José tinha proposto para eles, e ali Jacó ficou muito preocupado, porque ele não queria deixar que seu filho Benjamim fosse até lá, por medo que algo de ruim acontecesse com o seu filho Benjamim. E agora? Será que os filhos de Jacó conseguiram convencer o pai a deixar que Benjamim o acompanhassem? Para sabermos sobre isso, não percam aí a próxima lição dessa história emocionante. Na próxima lição nós iremos aí ver se realmente Jacó deixou que Benjamim acompanhasse ali os seus irmãos. Então, na lição de hoje, nós vimos a grandeza do nosso Deus, nós vimos quanto o nosso Deus ele é poderoso para cumprir todas as promessas que ele tem nos dado. Nós vimos na vida de José que o problema, a situação difícil que José passou, não pôde impedir, não pôde inibir Deus de cumprir aquilo que o Senhor havia dito, havia mostrado para José. Amém? Então nós não devemos esquecer desse Deus que pode tudo, que pode fazer qualquer coisa. Ele criou o mundo, ele nos criou e ele é o dono de tudo. E na mão dele está todo o poder sobre os céus, sobre a terra. Então nada pode impedir Deus de agir sobre as nossas vidas. Lembrando que o nosso papel é ser obediente e ser fiel ao nosso Deus. Amém? E sendo fiel ao nosso Deus, sendo obediente ao nosso Deus, nós ganhamos muito, porque nós nos sentimos mais perto dele, nós ficamos mais alegres, ficamos mais felizes, né? E a nossa confiança em Deus, a nossa intimidade com Deus, ela cresce, vai crescendo aí a cada dia. Amém? Então, o nosso Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, toda aleluia seja dada ao nosso Deus. Amém? Agora, então, nós vamos para a nossa atividade de hoje. A questão 1, ela diz: na lição de hoje, aprendemos que Deus é poderoso. O texto bíblico é Salmos, capítulo 65, versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 10. Fala sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Leia esse texto e escreva pelo menos 3 coisas que demonstram o poder de Deus. E quem vai estar respondendo essa questão hoje é o Pedro. Salve da igreja, papai de Senhor. Hoje eu vou estar trazendo a resposta número 1, que é 3 coisas que demonstram o poder de Deus. As montanhas, os mares e as chuvas. E muitas outras coisas. Eu agradeço a oportunidade. Já a questão 2, ela diz: José tinha uma certeza em sua vida. Descubra, através dessas palavras, qual era essa certeza. E quem vai estar respondendo essa questão é a Fabiane. A paz do Senhor. Bom,
A número 2 é: Deus é poderoso para realizar sonhos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E por fim, a questão 3, que será respondida pelo Samuel, que ele vai dizer para nós se ele acredita que Deus pode realizar sonhos e por quê. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. A resposta da questão 3 é: sim, acredito, porque Deus é poderoso para realizar sonhos, assim como realizou os sonhos de José. Glória a Deus. Deus, ele pode realizar todos os sonhos. Basta nós crermos nisso e sermos obedientes, sermos fiéis a Ele. E sabermos aí também esperar nele, porque o momento certo, a hora certa, Deus, ele nos dará a bênção. Amém? Para encerrar, vamos orar a Deus, agradecer a Ele, mais uma vez, pela imensa oportunidade que Ele nos concede a cada dia de aprender da palavra dEle. Então, oremos. Senhor Todo-Poderoso, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Pai, nós Te glorificamos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai querido, obrigada, Pai, pelas bênçãos concedidas em nossas vidas. Pai querido, pelas Tuas maravilhas, Pai querido, pela Tua proteção. Pai querido, não só na minha vida, mas na vida também dos meus irmãos, Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é digno, o Senhor é santo, Pai. E toda a honra e toda a glória seja somente a Ti. Pai, obrigada, Pai querido, por o Senhor nos conceder, Pai querido, o imenso prazer, Pai querido, de poder aprender da Tua palavra, Senhor. De poder ler, Pai querido, na Tua palavra as Tuas maravilhas. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus, por esse privilégio, Pai, que temos. Pai, nós Te pedimos também que o Senhor nos ajude, Pai querido, na caminhada e que venhamos, Pai querido, perseverar, ser firmes, ser fiéis a Ti, ser obedientes à Tua palavra. Pai, é o que Te pedimos e agradecemos para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e que a mão dele esteja estendida sobre a vida de cada um. Não percam a próxima lição, a qual nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Eu aguardo vocês. Até a próxima. Fiquem na paz e um beijo no coração. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tu